Olá! Hoje, nosso foco é um vetor de ataque que já está operando dentro de muitas redes de varejo. E o pior, ele usa a sua própria segurança contra você. A gente está falando de ameaças que se escondem, literalmente, no tráfego criptografado. Ok, essa aqui é a nossa trilha estratégica. Vamos passar por cada um desses pontos para construir o raciocínio. Então vamos direto ao ponto. A criptografia, que deveria ser o nosso escudo, né? Pois é, ela virou a capa de invisibilidade perfeita para os atacantes. É por aqui, por esse túnel supostamente seguro, que eles exfiltram dados e mantêm a comunicação de comando e controle, o famoso C2. E olha, isso aqui não é um exercício teórico, tá? É um cenário que acontece todo dia. Um risco operacional real que coloca em xeque a integridade das transações e a segurança dos dados dos clientes em cada uma das lojas de uma rede distribuída. E para a gente ter uma ideia do tamanho do problema, pensa só, mais de 90% de todo o tráfego da rede hoje é criptografado. Isso cria um ponto cego gigantesco. É como tentar proteger um ambiente inteiro no escuro. Nesse cenário, aquele firewall tradicional, baseado em assinaturas, simplesmente não enxerga a ameaça. Ele olha o pacote criptografado com TLS 1.3 e não vê nada de errado. É por isso que esse protocolo virou o padrão para o tráfego malicioso moderno. Bom, vamos aprofundar um pouco mais nisso. Como é que esse ponto cego vira, na prática, uma vulnerabilidade que pode ser explorada na arquitetura de uma rede de varejo? A abordagem antiga coloca o gestor de TI numa encruzilhada. De um lado, a opção de quebrar toda a criptografia para inspecionar o tráfego, o que destrói a performance da rede e levanta sérias questões de privacidade. Do outro lado, a opção de não inspecionar nada e, bom, conviver com esse buraco na segurança. Nenhum dos dois caminhos é viável. É fundamental entender isso. O ponto cego da criptografia deixou de ser um risco teórico. Ele é uma vulnerabilidade ativa que está sendo explorada agora, nesse exato momento, por adversários. Então, como a gente sai dessa sinuca de bico? A resposta está numa arquitetura que consegue enxergar o que acontece dentro do tráfego sem precisar quebrar a criptografia. E é exatamente isso que a arquitetura do Sophos NDR faz. O funcionamento é muito inteligente. Ao invés de inspecionar o conteúdo de cada pacote, o que é pesado, ele captura e analisa os metadados do tráfego. Pense nisso como analisar o envelope, o remetente, o destinatário, sem precisar abrir a carta. E o melhor, toda essa análise acontece na nuvem da Sophos, ou seja, o firewall local não sofre nenhum impacto de performance. E o resultado de toda essa análise não é um monte e dado bruto. Ele volta de forma clara e objetiva para o dashboard do Sophos Central. A equipe do SOC recebe uma inteligência já processada, pronta para ação. É essa técnica que finalmente joga luz sobre o que antes era invisível. A gente passa a identificar os payloads maliciosos e os domínios de comando e controle que estavam operando livremente dentro do tráfego criptografado. Mas ok, detectar é uma parte crucial, mas não é o fim do jogo. A grande questão é, o que acontece depois? Uma contenção eficaz precisa ser rápida e, de preferência, automatizada. Vamos ver como essa arquitetura resolve isso. Aqui entra o conceito do Security Heartbeat. Pense nele como o sistema nervoso da rede. É uma linha de comunicação direta e constante entre os endpoints, as máquinas e o firewall. Eles estão sempre conversando. E essa conversa tem um código bem simples. Se o endpoint está saudável, o status é verde e o acesso à rede é normal. Mas no momento em que uma ameaça é detectada, o status muda para vermelho e aí, de forma instantânea, as regras automatizadas do firewall são acionadas. O resultado prático disso é que a ameaça é contida em segundos, de forma automática. O dispositivo comprometido é isolado, o que impede que o ataque se espalhe pela rede, o famoso movimento lateral. Isso leva o tempo de resposta, o MTTR, de horas ou minutos para meros segundos. Mas a gente sabe que a melhor tecnologia do mundo só entrega resultado se for bem arquitetada e implementada. A ferramenta sozinha não resolve, e é exatamente nesse ponto que o trabalho da SN Informática começa. A SN Informática não é só uma revenda, a gente atua como o arquiteto da defesa. Nós desenhamos, implementamos e fazemos a gestão contínua dessa arquitetura de segurança avançada, e é por isso que temos a validação como parceiro Sophos Gold. Nosso foco é ser o parceiro estratégico que entende do negócio e traduz isso em uma arquitetura de segurança que de fato mitiga riscos, com a autoridade técnica e a validação Gold da Sophos.
Então, se o objetivo é elevar a telemetria da rede de varejo e sair de uma postura que só reage a problemas para uma arquitetura que previne, o próximo passo é uma revisão de arquitetura. Fale com os nossos especialistas. E claro, para continuar recebendo análises técnicas como essa, siga a gente no LinkedIn e no YouTube. E não se esqueça, seu like e seu comentário ajudam muito o canal. No fim do dia, a pergunta que fica para todo CISO e líder de TI é essa: a sua defesa está evoluindo na mesma velocidade que as ameaças que se escondem na sua rede? Pense nisso.